A paz do Senhor a todos, um excelente início de dia, um dia maravilhoso que mais uma vez iniciamos, mais um fim de semana que se inicia hoje, no dia de sábado. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje e eu quero compartilhar uma palavra que Deus me deu para poder estar ministrando com vocês. A paz do Senhor, irmã Lucicleide, bem-vinda, bom dia. Vamos estar nos concentrando no Senhor e vamos estar orando agora para iniciar essa live e para eu compartilhar um pouco do que Deus me ministrou, que seja bênção para a vida de vocês. Oremos. Pai, muito obrigada por esse dia. Muito obrigada por mais um sábado, por mais um fim de semana. Por mais um dia, Pai, suas misericórdias se renovarem sobre as nossas vidas. Pai, me use como instrumento para trazer a Tua palavra. A palavra é Tua, Pai. Toca nos corações. Senhor, a Tua palavra é mais penetrante que uma espada afiada de 2 gumes, Senhor. Ela vai fundo, divide a alma e o espírito. Só a Tua palavra tem esse poder, Pai, que transforma, cura, salva, liberta, Senhor. Ó Jesus, faça o que Tu queres, que seja feita a Tua vontade hoje, Jesus. Senhor, nos leve pela Tua vontade, nos guie pela mão. Cuida de cada um que assistirá essa live agora ao vivo ou posteriormente gravada. Que seja, Senhor, uma bênção para quem o escutar, Senhor. Faça o Teu querer e a Tua vontade. Perdoe nossos pecados, Pai. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito e que hoje nós tenhamos um sábado, um dia abençoado na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos estar iniciando. A palavra que veio para mim, que desde ontem eu fiquei pensativa e não sabia se realmente era isso, mas depois eu tive uma certeza que era isso. É no Salmo 126. É um salmo bem curtinho, é todo ele que nós vamos ler. Que a epígrafe dele é muito interessante, que é consolo para os que choram. Bom dia, Lê. E ele é um cântico de peregrinação. E se eu puder dar um tema para essa mensagem, é o fim dos cativeiros. Ele fala assim, Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Bom dia, Tamires, a paz. Esse salmo ele é muito interessante. Ele é um salmo de alegria, um salmo de festa, um salmo de comemoração. Ele vem a transformação de uma oração em cântico. O que tinha acontecido é que o povo tinha ficado muito tempo pecando. E vários tinham avisado. Mas eles tinham um coração tão duro que não importava quem avisasse. Não adiantava. Por fim, o profeta Jeremias avisou e nada adiantou. Nabucodonosor ele invade Jerusalém e ele leva muitos do povo para cativeiro. E ali se inicia um longo período de processo até a restauração do povo. O cativeiro ele dura 70 anos. Jeremias já tinha falado isso. Infelizmente, foi necessário se cumprisse essa profecia porque o povo não quis voltar mais. E nisso, quando finalmente, depois de longos 70 anos, o povo retorna a esse cântico, um cântico de alegria, um cântico de felicidade, porque eles tinham voltado, o Senhor tinha trago eles de volta, os tinha libertado do cativeiro. E o primeiro ponto que eu queria falar aqui com vocês é o que leva o cativeiro, né? O que levou o cativeiro? Talvez a gente não esteja literalmente cativo em algum lugar, fomos tirados da nossa nação, tirados da nossa casa, como aquele povo ali foi. A gente às vezes está vivendo num cativo não literal, mas espiritual, um cativo financeiro, um cativo na vida emocional, dentre outros. E a origem de todos os cativeiros é através de uma única coisa, de quando o pecado entrou no mundo. Através da entrada do pecado no mundo veio o sofrimento, veio as mortes, veio os desertos. Mas graças a Deus, a gente tem uma saída. E essa saída é Jesus. Jesus veio e com ele a gente tem acesso à liberdade. A verdadeira liberdade dos cativeiros.
Antes, nós éramos escravos do pecado, agora não mais. Em Gálatas 5:1, fala que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não submetam-se de novo ao jugo da escravidão. Nós temos autoridade, a partir do momento que nós somos livres no Senhor, de não viver mais em cativeiros. Nós fomos libertados por Cristo. Foi para isso que Jesus veio. Em Romanos, Paulo vai falar novamente. Mas graças a Deus, Romanos 6:17-23. Mas graças a Deus que tenham sido escravos do pecado, vocês vieram obedecer de coração a forma da doutrina que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos de justiça. Falo em termos humanos por causa da limitação de vocês. Assim como ofereceram seus membros para que fossem escravos da impureza, da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para os que sejam servos da justiça, para a santificação. Porque quando vocês estavam escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça, naquele tempo, que frutos vocês escolheram? Somente de coisas agora que vocês se envergonham, que o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação. O fim, neste caso, é a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa passagem é sensacional. Ela é uma passagem incrível. Bom dia, irmã Rosane. Ela é uma passagem incrível, porque Paulo fala, o que vocês escolhiam quando vocês viviam por si mesmos? Viviam como escravos do pecado. Que nós escolhemos coisas que não nos orgulhamos. Às vezes as pessoas têm a ideia que se converter vão ter que parar de fazer muitas coisas e não entende que a verdadeira liberdade vem de Cristo. Na realidade, elas são escravas do pecado. Bom dia, igreja linda do Senhor Jesus, a paz. Elas são escravas do pecado e não entendem isso. E Paulo fala aqui, o que vocês escolheram naquele tempo? Somente coisas das quais vocês se envergonharam, que o fim delas é a morte. Eles estão cativos, às vezes nas vidas emocionais, na vida financeira. Você vê que as coisas não vão para frente, porque eles estão presos no pecado. Mas para a liberdade que Cristo veio, Ele veio. E o segundo ponto é justamente isso que eu quero falar. Jesus veio para libertar. Em Lucas 4:18, Jesus fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração das viúvas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Jesus anunciava boas novas. Jesus libertava os cativos. Ele veio para termos vidas e não mais escravos do pecado. Ele nos comprou e nos deu a verdadeira paz. Em João 14:27 vai falar, deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhe dou a paz como o mundo dá. O coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. A paz para o mundo é uma paz de ausência de conflito, mas a nossa paz em Jesus pode estar rolando conflito que for. Vem a paz sobre todo entendimento. Aqui excede todo entendimento na realidade. É a paz que a gente pode estar passando o vendaval na nossa vida, mas que vem. A ansiedade não vem. As coisas desse mundo não vão nos oprimir, porque nós temos o príncipe da paz ao nosso lado. O Senhor do Senhor, o Rei dos Reis ao nosso lado. Ele nos garante a paz que o mundo não conhece. E a verdadeira alegria vem dele. O mundo desfruta de momentos alegres, mas nós desfrutamos da verdadeira alegria. A alegria que vem de Cristo. A alegria que não traz peso. A alegria que nos preenche. Em Romanos 6:17 fala, mas como aquela passagem falando novamente, ele fala sobre os frutos que a gente leva. A alegria que nos traz frutos de justiça. A alegria que nos permite viver a vida eterna. E uma coisa interessante, significa que nós não teremos lutas aqui, por estarmos desfrutando dessa paz, dessa alegria que vem do Senhor? Não. Jesus mesmo, no mesmo capítulo em João, que ele logo nessa mesma conversa que ele está tendo, falando que ele deixa a paz, que eles vão ter um momento de coisa, mas depois eles vão se alegrar, porque Jesus voltaria ressuscitado. Ele fala uma coisa que talvez seja tipo assim, os discípulos já estariam se achando, chegou o nosso momento, reinando, mas Jesus vai e fala em João 16:33, que teria um momento difícil aqui na terra. Ele fala, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passarão por aflições, mas tenham bom ânimo, tenham coragem. Eu venci o mundo.
Jesus venceu. Agora os que estão em Cristo começam a ver a verdadeira liberdade e fazer parte do seu reino inabalável. Em 1 João 3,8 fala: aquele que pratica o mal procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente de vida. E esse não pode permanecer pecando, porque é nascido de Deus. Para os que foram libertos de Cristo, há um escape. Nós fomos libertados debaixo da mão do jugo da escravidão, do pecado. Nós temos autoridade no nome de Jesus. Nós fomos comprados por um alto preço, que foi o sangue de Jesus. Em Romanos 5, do 6 ao 10 fala: porque quando Cristo morreu, nós ainda éramos fracos. Ele morreu a seu tempo pelos ímpios que nós éramos. Dificilmente alguém morre por alguém justo. Embora por uma boa pessoa alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós somos libertados. Nós temos acesso à liberdade por meio de Jesus. Nós podemos nos libertar dos cativos do pecado através de um preço que foi muito alto, que foi o sangue de Jesus. Jesus pagou o valor pela nossa vida. Um valor incalculavelmente alto que ele pagou. Mas pagou por amor de mim, de vocês, de cada um. Ele se sacrificou por todos. Para que nós não fôssemos condenados, mas nós tivéssemos a vida eterna. E o terceiro ponto que eu quero falar na nossa mensagem é justamente esse. A nossa casa final. Os cativos, quando eles foram levados para Jerusalém, levados para a Babilônia, eles voltam para Jerusalém. E é essa felicidade toda, por estar voltando para um lugar terreno. Mas quando Jesus nos comprou, e nós cremos que ele ressuscitou e confessamos ele como Senhor, viramos filhos, co-herdeiros da promessa, nós não vamos mais para uma Jerusalém física, mas nós vamos para a Nova Jerusalém. Nós vamos para o céu, para o paraíso. E uma das passagens, eu acho que talvez mais lindas e célebres da palavra, em Apocalipse 21, de 1 a 7, João está descrevendo a visão dele. E ele fala: eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus como seres humanos. Deus habitará com eles serão um povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E eles lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou alfa e ômega, princípio e fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu filho. Quem são os que venceram? Os que confessam o Senhor como Senhor, e os que foram fiéis até a morte. Em Apocalipse 3:5 e Apocalipse 3:12, nas cartas, né, que João vai mandando, ele vai dando características dos vencedores, mas eu separei essas duas. O vencedor será assim, vestido de branco, e de modo nenhum apagarei seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus. Os caminhos podem ser até difíceis, como a gente vai ver nos Salmos. No Salmo 126, versículo 5 fala: os que com lágrimas semeiam. Às vezes a gente está passando por momentos aqui na terra difíceis, semeando literalmente com lágrimas, mas vem a promessa: com júbilo ceifarão, com alegria, com felicidade, porque nada é tão difícil que não vale a pena a recompensa. E agora, para finalizar, eu gostaria que a gente olhasse esse salmo de forma profética.
E a gente vai analisar um pouco, versículo por versículo. São só 6, então é bem tranquilinho. Salmo 126, 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Quando Jesus veio para pagar o preço por nós, para nos reconciliar com o Pai, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. A verdadeira alegria, a verdadeira paz veio. O fim dos cativeiros foi para isto que o Filho de Deus se manifestou, para nos libertar, para nos salvar, para nos alcançar. No verso 4, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes Negev. Ele mudou nossa sentença de morte. Ele nos deu vida. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seu feixe. A caminhada às vezes é difícil. É complicado. Tem momentos que nós estaremos passando por tribulações e lutas que parece que a gente sai de uma e entra em outra. Só que a colheita dos que venceram vale tudo a pena. De modo nenhum passarão pelo dano da segunda morte. Nós viveremos eternamente. E agora eu queria fazer uma oração. Tanto a pessoa que está assistindo ao vivo, quanto estiver gravada, né, depois, orar por dois tipos de pessoas. Orar uma pessoa que quer aceitar o Senhor como Salvador ou quer retornar para os seus caminhos. E também orar por aqueles que já são salvos, mas que estão vivendo algum cativeiro de alguma forma. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Jesus veio para poder libertar os cativos. Então o cativeiro não te pertence. Tome posse pelo nome do Senhor Jesus. Cativeiro financeiro, cativeiro emocional, nada disso. Jesus veio para libertar. Com seu sangue nos comprou. Não há mais cativeiros para cristão em Cristo Jesus. Então, primeiramente eu vou orar. Se você quer aceitar ou voltar para Jesus, eu vou estar orando agora. Pai, se há alguém aqui, Pai, queira aceitar a Ti, Pai, escreve o Teu nome no livro da vida. Se ele de fato crê que o Senhor ressuscitou dos mortos e agora está declarando com a boca que o Senhor é Senhor da vida dela, Senhor. Ó Senhor, se ela está aceitando pela primeira vez, ela está se retornando aos seus caminhos, Pai. Escreve o nome dela no livro da vida. Dá direito à salvação, Senhor. Ó Senhor, dê forças para ela permanecer firme na caminhada. Que agora comece um novo começo, Pai. Porque o Senhor faz nova todas as coisas. O Senhor, Pai, faz tudo novo. O Senhor dá novas vestes brancas. Unge a cabeça com óleo, Pai. Cuida, Senhor. Renova. Ajuda, Senhor. E traga a tua salvação para essa pessoa que está agora, Pai, orando. Ou, Senhor, para retornar, ou para te aceitar pela primeira vez. Nenhum pacto, nada, Senhor, tem mais poder do que o teu sangue, Senhor. Nada, nenhuma aliança é superior do que a tua aliança, Senhor, conosco, que o Senhor comprou nós com alto preço do teu sangue, Senhor. O teu sangue nos lava de todo pecado. O teu sangue nos restaura. O teu sangue, Senhor, nos torna participantes e cordeiros com Cristo. Ó, Senhor, obrigada, Senhor, por essas vidas que estão aceitando a Ti ou retornando para a Tua casa. Muito obrigada por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. E agora eu queria fazer uma oração para a pessoa que às vezes já é salvo, mas está passando por um cativeiro. Vamos orar. Pai, o Senhor veio para liberdade, Senhor. O Senhor, Pai, veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Para aqueles que já estão em Ti, Senhor, não há cativeiros, porque o Senhor veio para nos libertar dos cativeiros, para tirar os angustiados do seu estado de angústia. O Senhor dá a verdadeira paz. Ó, Senhor, restaura o equilíbrio emocional, restaura a saúde, restaura, Senhor, a vida financeira da pessoa. Tira de qualquer cativeiro que nós tomamos posse pela fé, Pai, em nome de Jesus. Cuida, Senhor, dê sabedoria, dê estratégia, que nós possamos estar revestidos da armadura, Senhor, de Efésios 6, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada da palavra, calçados no evangelho da paz, da couraça da justiça, Senhor. Ó, Pai amado, que nós possamos estar firmes e resistir ao diabo, Senhor.
que estamos totalmente revestidos com a tua armadura, Senhor. Ó, Senhor, liberta, protege, cuida dos seus filhos, Pai. Repreenda tudo o que não provém de ti, Pai. Obrigada por todas as coisas, Pai. E eu tomo posse que, se há alguém que estava em cativeiro, está livre agora, pela fé, em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou só orar para finalizar. Muito obrigada a cada um que está assistindo ou que assistiu posteriormente na gravação. Vamos orar para finalizar? Pai, muito obrigada por essa palavra. Muito obrigada por esse dia, Senhor, que nós tenhamos um dia abençoado na Tua presença, Jesus. Um dia, Senhor, cheio de paz, um dia de bênção, um dia que nós possamos refletir a Tua luz, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por ter mandado Seu Filho. Muito obrigada por nós sermos livres, por nós termos, Senhor, agora acesso ao Pai. Antes, Pai, nós tínhamos acesso, mas o Senhor restaurou a nossa conciliação contigo, Senhor. Nós fomos reconectados, Pai. Obrigada, Pai. Muito obrigada pelo Deus. Cuida de cada um que estará ouvindo, ao vivo ou posteriormente na gravação. Cuida, Senhor, para que seja, Senhor, cheio do Teu Espírito Santo. Dá força, ajuda os cansados, Pai. Renova as forças dos fadigados. Cuida de cada um de nós, Pai, que nós venhamos de vitória em vitória, de fé em fé, continuar o caminho até o fim, Jesus. Prosseguir rumo ao alvo, rumo ao Senhor, que um dia, Pai, nós ouviremos do Ti. Entra no gozo do Teu Senhor, servo bom e fiel. Ó, Pai, cuida de nós, enche-nos com o Teu Espírito Santo, repreenda tudo o que não provém de Ti, em nome de Jesus. Amém. Ó, fiquem com Deus, tenham um sábado abençoado, ou um restante de dia abençoado. Não sei em qual momento você estará ouvindo, se às vezes posteriormente na gravação em outro momento, outro dia. Que o Senhor Jesus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.